O YouTube é tirar o som. Entendi. Tá. Mas dá boa tarde aí, o pessoal que está conectando. Normalmente leva uns 5 minutos aí para o pessoal conectar, mas esse é o nossa oitava live do IBF Bahia. Estamos aqui ao vivo no YouTube do IBF. Vamos iniciando uma sequência de eventos aqui no IBF Bahia. Vou já em breve começar a fazer as apresentações. Lembrando, pessoal, que a gente está ao vivo no YouTube do IBF, onde a gente consegue fazer as apresentações de algumas telas, de alguns gráficos. Temos um delay de uns 10 segundos aí em relação à nossa transmissão ao vivo aqui no Instagram, tá? Devido à questão dos softwares. Mas já vamos iniciar. Quem quiser acompanhar, é fácil, é só abrir lá o YouTube e procurar por IBF Bahia, que é a primeira página que aparece, só entrar lá que a live vai estar rolando simultaneamente, né? A gente divulgou aí o pessoal, vamos conectar aí o pessoal da diretoria. Hoje a gente vai falar aqui de apresentação e mensuração dos instrumentos financeiros e seus impactos nas finanças empresariais. Vinícius Leal. Grande Vini. Conectando. Seja bem-vindo aí também. Avisar aí ao Vinícius, o pessoal que está chegando, que também estamos ao vivo no YouTube do IBF Bahia. Tem o que a gente não consegue apresentar aqui, a gente consegue, tem algumas apresentações de telas, né, de slides que serviram de referência, vão estar lá no YouTube. Mas mais um minutinho aqui, a gente já dá início a apresentação. Para quem não conseguir conectar, a gente sabe que durante a semana, às vezes o horário é complicado para muita gente, mas a gente tentou achar um horário aí de almoço para quem está online conosco. Então, pessoal, vou dar início aqui ao nosso evento do IBF Bahia. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luiz Viana, eu estou como vice-presidente aqui do IBF Bahia, né? Estamos aqui na nossa oitava live de 2020, né? Falando de um tema realmente importante para as empresas. Estamos trazendo aí o Rafael Brugger de Mello, né? Que já é especialista em instrumentos financeiros há 9 anos na KPMG do Rio de Janeiro. Ele vai trazer um pouco aí para a gente, vai falar sobre a apresentação e mensuração de instrumentos financeiros e seus impactos nas finanças empresariais. Pedir para o Rafael se falar um pouco dele aí. A gente tem 1 hora de live para apresentar, né, pelo Instagram, onde a gente vai salvar esse evento, né, esse bate-papo aqui no Instagram do IBF Bahia e no YouTube do IBF Bahia. Então, agradecemos a todos aí que estão conectando com a gente. Vou passar a palavra ao Rafael e aí a gente vai dar início aí à nossa apresentação. Rafael, seja bem-vindo aí ao IBF Bahia. Valeu, Luiz. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Pessoal, então, como o Luiz disse, meu nome é Rafael Mello, eu sou formado em Economia e Contabilidade pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Eu trabalho já há 9 anos como especialista em instrumentos financeiros na KPMG. Né? A gente presta suporte às equipes de auditoria e fazemos alguns trabalhos de consultoria também. A minha atividade principal nessa equipe é fazer a parte de precificação e mensuração de ativos e passivos financeiros. E eu queria trazer um pouco dessa experiência, desse conhecimento que eu consegui nesses últimos anos, exatamente sobre esses assuntos, né?
mensuração, principalmente, e a classificação de instrumentos financeiros, né? Porque a forma de você mensurar um ativo financeiro, ela pode impactar muito no resultado de uma empresa, principalmente em momentos de estresse financeiro, né? Momentos de crise que nem a gente está vivendo agora, essa época de Covid, de incerteza. Dependendo da forma com que você classifica e você mensura um ativo financeiro, você vai ter um resultado, um impacto muito grande no resultado das demonstrações financeiras dos clientes que eventualmente vocês trabalham, né, ou auditando, ou fazendo a própria contabilização dos ativos, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas essa transmissão está sendo passada também simultaneamente no YouTube, né, porque eu precisaria aqui, eu preparei aqui um material de apoio para passar algumas informações com vocês, só que pelo Instagram a gente não consegue transmitir, né? Então, o Luiz surgiu aí com essa solução, onde no YouTube vai estar disponíveis algumas imagens ao qual eu vou fazer referência aqui em algum momento na apresentação. Tá bom? Quem quiser acessar é só entrar no YouTube do IBF Bahia, que vai estar passando lá. Infelizmente tem um delay, né? A troca da informação demora um pouquinho, uns 10 segundos, né? Mas vamos tentar seguir dessa forma, né? Porque eu vou precisar um pouco de apoio, porque são informações um pouco... que são informações que são extensas, né? São assuntos extensos que eu vou estar falando aqui de forma resumida, de forma rápida. Então, o apoio visual vai me ajudar um pouco a ajudar no entendimento de vocês sobre os assuntos que vão ser falados. Tá bom? Rafael, eu já estou colocando até aqui na apresentação, né? Já no YouTube a tela do slide. E estamos agora já na terceira... Na etapa da primeira lâmina, que eu vou deixar apresentado aí, à medida que você for solicitando que a gente vá passando no slide, a gente vai passando e você consegue conectar aí ou visualizar no YouTube, mas é só você dizer a lâmina que a gente já vai coordenando aqui. A gente tem esse delay, mas no final tá dando tudo certo. Show. Vamos lá. Então, assim, da minha experiência com a parte de precificação, na valorização de ativos e passivos financeiros, independente de que tipo de ativo, da complexidade, do que esteja sendo avaliado, sempre se resume a basicamente 2 fatores, né, que é a determinação do fluxo de caixa do ativo e a relação de risco e retorno, né, o custo de oportunidade, os riscos e o retorno desse ativo. Então, independente de qual ativo você vai estar precificando, você sempre vai ter que levar em consideração esses fatores, tá? Então, a gente tem 2 formas de mensurar um ativo ou passivo financeiro, né, que seria o valor ao custo amortizado e o valor ao valor de mercado, né? Eu montei esse gráficozinho, esse gráficozinho para vocês, basicamente só para demonstrar como que você tem o quão relevante pode ser essa diferença, né, de você avaliar pelo valor de mercado ou pelo valor justo, um ativo teoricamente simples aqui, tá? Esse gráfico eu fiz como se fosse uma revisão analítica. A gente avaliou diariamente a variação de um título público simples, tá? Uma letra do Tesouro Nacional, que é um ativo que paga principal e juros no vencimento. A gente avaliou a rentabilidade desse ativo na curva em mercado, e esse gráfico ele demonstra a variação do preço, né? Na linha azul a variação do preço a mercado, diariamente, e a linha laranja é a variação do preço ao custo amortizado. Né? Você pode ver que mesmo um ativo de renda fixa, né, um ativo pré-fixado, um ativo que é um título público, que tem um risco baixo, ele tem, quando precificado a mercado, uma certa volatilidade. Né? O preço dele varia bastante. Né? A variação do preço dele
é bem acentuada ao longo do ano, né? Porque quando a gente precifica mercado, a gente considera fatores que quando a gente precifica a curva, a gente não, o custo amortizado a gente não considera, tá? Passa para a próxima imagem, Luiz, por favor. A imagem foi passada, só lembrando que tem um delay aí de 10 segundos quando a gente está modificando aí. A segunda imagem, estou tentando acompanhar aqui para ver se já mudou. Aqui já mudou, e no YouTube ele já deve ter mudado agora, mas acompanha ao vivo. Você está acompanhando ao vivo aí também, né, Rafael? Mudou, estou acompanhando também, Vamos lá. Então, aqui mostra a variação do preço, né? Então, aqui, ó, você pode ver que no momento inicial, os dois ativos partiram do mesmo preço, e a linha laranja, ela segue uma crescente linear, né, como se tivesse um cálculo de custo amortizado, ele tem uma tendência linear, e o cálculo a mercado, ele tem uma volatilidade, né? Inclusive, esse gráfico aqui é legal para mostrar como que em momentos de crise, que nem a gente está vivendo, a gente traz volatilidade para o valor de mercado, quando você está avaliando o valor de mercado de um ativo, né? Se você vê a linha azul, tem um momento aqui entre março e abril que ele tem uma queda muito acentuada, né? E foi exatamente no momento em que o mercado brasileiro começou a sentir, né, os efeitos da crise por conta do coronavírus, né? Foi ali o início dos impactos do coronavírus na economia brasileira. Né? Então, você imagina o seguinte, se você tem um cliente que você teria que fazer um reporte num período desse aqui, que muita gente tem, né? Final de março é uma data comum de reporte para os nossos clientes. Imagina se ele tem um ativo que está sendo calculado ao custo amortizado, quando deveria estar sendo calculado ao valor justo, isso pode gerar um impacto significativo no resultado se não estiver sendo feito da forma correta. Né? Então, o que... Pode já passar. Né? O próximo slide, eu queria falar com vocês um pouco, exemplificar como é que funciona essa questão da precificação e qual é a diferença da precificação ao custo amortizado e ao valor de mercado. Fala, Vinícius. É o carioca aí. Então, é o seguinte, eu montei aqui um exemplo prático, tá? Que tá demonstrado, pessoal que está entrando agora no YouTube do IBEF, a gente está apresentando algumas imagens que estão servindo de suporte a essa apresentação. Tem um exemplo prático aqui de uma operação simples de empréstimo, né? Que os dados são esses aqui, tá? Então, você imagina a seguinte situação. Você tem um empréstimo, eu empresto a um terceiro, eu faço um contrato onde eu vou entregar R$1 milhão no momento zero e eu vou receber juros periódicos anuais de 10% ao ano. Tá? E o prazo de duração, o Luiz está mostrando aí no Instagram também, mas está disponível lá no YouTube, tá, galera? Duração de 20 anos. Tá? Nesse exemplo, a gente vai estar avaliando... Carol, tá lá no YouTube, no IBEF, tá no YouTube, na página do IBEF Bahia, tá? Tá sendo transmitido simultaneamente. A gente está transmitindo simultaneamente, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, para cada gráfico aqui que eu tiver no nosso bate-papo, eu vou fazer essa transmissão aqui de tela, aqui ao vivo. Eu acho que vai atender a todo mundo que está no YouTube do IBEF. Isso, Sandy, muito obrigado. E a gente vai conseguir apresentar para vocês aqui também, meio que de forma manual pelo Instagram, mas eu acho que está funcionando bem. Isso. Show, assim me ajuda aqui também. Show. Valeu, Luiz. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nesse exemplo é o seguinte, a gente tem esse contrato, né, que se deu início no momento T0, tá, como vocês podem ver nessa linha do tempo, né,
Essa linha do tempo representa o fluxo de caixa do ativo. Tá? São as despesas que você vai ter com esse ativo e as receitas, né? Onde a seta vermelha, no início do cálculo, significa que eu tô desprendendo desse dinheiro, né? Eu estou emprestando esse dinheiro e que todo ano eu vou receber um percentual de juros sobre esse valor que eu estou investindo, né? E aqui, como exemplo prático, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a precificação desse ativo no momento T10, tá? Que está destacado em verde aí na tabela, né? A gente vai fazer o cálculo considerando o custo amortizado e a gente vai fazer o cálculo considerando o valor de mercado. Né? E vamos tentar entender um pouco a diferença entre um e outro, né? Por que tem diferença? Então, para fazer a precificação, o que está acontecendo aqui? A gente vai precificar esse ativo no momento 10. Né? Então, na hora que a gente for precificar, a gente tem que levar em consideração aquelas duas coisas que eu destaquei, né? O fluxo de caixa e a relação de risco e retorno desse ativo. Né? Então, Luiz, passa para o próximo slide aí, por favor. Então, na prática, quando a gente for precificar, a gente vai considerar esses pagamentos aí, que são os pagamentos que ainda não aconteceram no momento 10. Né? Então, o nosso cálculo vai considerar esse fluxo futuro de pagamentos para saber o preço do ativo hoje. Né? E a fórmula de cálculo, né, a gente entende que o dinheiro ele tem valor diferente, né, ao longo em diferentes momentos do tempo, né? Considerando que, por exemplo, R$1 milhão hoje, eu ter direito a R$1 milhão hoje e R$1 milhão daqui a 10 anos, tem um valor diferente, né? Um dinheiro eu posso usar hoje e o outro só daqui a 10 anos. Então, esse dinheiro daqui a 10 anos, quando eu trago ele ao valor presente, ele vai ter um valor diferente, né? Um valor provavelmente menor, porque ele vai ter esse desconto desse fator temporal, né, ao longo no nosso cálculo. E a fórmula que a gente usa para fazer esse cálculo é bem simples, tá? É essa fórmula que está evidenciada aí em cima, da linha do tempo, que é o valor do ativo hoje, ele vai ser a soma dos pagamentos futuros, né, dos valores futuros que eu vou receber por esse ativo, trazidos a valor presente, né, descontados por uma taxa para cada período. Tá? Então, aqui a fórmula está evidenciando valor futuro sobre 1 mais taxa elevado a dia sobre 252, mas como a gente tem uma taxa anual e o nosso período de tempo todo é 1 ano aqui, a gente pode trocar esse dias sobre 252 pelo número de anos. Né? Então, por exemplo, o pagamento T11 aqui, quando eu fosse calcular o valor presente dele, o valor desse dinheiro hoje, eu iria fazer o cálculo, eu ia botar aqui o valor futuro. Qual é o valor futuro? É os 10% em cima daquele valor inicial que eu emprestei, né? Então, seria 10% em cima de R$1 milhão, que seria equivalente a 100 mil reais. Na parte de baixo vai ser 1 mais a taxa, elevado a 1, né? Porque só passou-se 1 ano do momento em que eu vou receber esse dinheiro, que eu vou trazer ele a valor presente. Eu vou repetir esse processo para todo esse fluxo de caixa, né? Para o T11, para o T12, para o T13, e a soma desses valores vai me dar o valor presente, né? O valor ao custo amortizado ou o valor de mercado desse ativo. Né? Essa taxa que está descrita aí na tela, nessa fórmula, ela vai ser exatamente o que vai diferenciar o cálculo de custo amortizado e o cálculo de mercado desse ativo. Tá? Quando a gente fala de custo amortizado, fazer um cálculo ao custo amortizado significa que a gente vai manter as condições do contrato, as condições iniciais em que a gente obteve esse contrato. Né? Então, nesse exemplo aqui que a gente está dando, eu não consigo voltar a tela aqui para vocês, para as pessoas que entraram depois ver, mas foi o quê? Foi um empréstimo de onde eu vou receber 10% de juros ao ano, né? Um valor que eu emprestei 1 milhão.
né? Então, qual é a taxa que eu vou usar aqui para calcular o custo amortizado? Se no momento inicial do reconhecimento desse ativo a taxa era 10%, então a taxa que eu vou usar aqui também vai ser 10%. Tá? Luiz, passa o próximo slide aí para mim, por favor. Né? Eu fiz o cálculo aqui exatamente disso que eu falei com vocês, né? Eu fiz o cálculo ao custo amortizado desse ativo, aplicando a taxa de 10% naquela forma para aquele fluxo de caixa que ainda está, que ainda vai vencer, e nós chegamos a esse valor aqui, ó, que está destacado em verde, né? R$1 milhão. Ou seja, o valor presente ao custo amortizado no momento 10, né, no 10º ano desse contrato, né, que ainda tem mais 10 anos para vencer, ele vale R$1 milhão ao custo amortizado. Agora, Luiz, volta o slide lá, por favor. Quando a gente fala de valor a mercado, intuitivamente até, ele nos remete a uma condição de mercado, né? O que isso quer dizer? Uma coisa dadas as condições iniciais desse contrato, ele hoje valer R$1 milhão. Outra coisa se eu fosse no mercado hoje, quanto que eu conseguiria obter, por quanto eu conseguiria vender esse contrato, que paga 10% ao ano. Né? Então, nesse processo, tem uma série de fatores que a gente tem que considerar, né? Que eles vão ser representados nessa taxa que a gente vai utilizar para fazer o desconto, né? Que vai ser uma taxa de mercado. Né? No custo amortizado, a gente usa a taxa da operação, a taxa no momento do reconhecimento. No valor de mercado, a gente vai usar a taxa de mercado que a gente vai obter por meio usando técnicas, né, e informações atuais do mercado e as expectativas do mercado para o futuro, né, que vão afetar as parcelas que você vai receber no futuro dessa operação. Luiz, passa lá para ter 2 telas, por favor. Valor do mercado? Isso, já está aí? Já. Então, eu fiz exatamente o mesmo cálculo para o mesmo ativo, agora utilizando uma taxa a mercado. Eu travei aqui ou é só para mim? Para mim apareceu, beleza, mas já estava voltou. travado aqui. Para mim apareceu, mas já voltou aqui. Tá. Então, eu fiz exatamente o mesmo cálculo que eu me propus a fazer ao custo amortizado, só que eu fiz agora utilizando uma taxa a mercado. Tá? Como a gente chegou nessa taxa, eu vou abrir um pouco mais no próximo slide. Mas você vê, já é evidente que tem uma diferença bem relevante do valor de custo amortizado, calculado ao custo amortizado, e o valor calculado ao valor de mercado aqui desse ativo. Né? Quando a gente fez o cálculo pelo custo amortizado, a gente chegou no valor de 1 milhão. Pelo o valor de mercado, a gente chega no valor de 1 milhão, quase 1 milhão e 300, né? Então, uma diferença de praticamente 30%. Né? Então, Luiz, passa o próximo slide aí, por favor. Qual é a dificuldade qual é o problema da taxa de mercado? A taxa de mercado, ela é composta por uma série de fatores, né? Quando a gente vai vender um ativo no mercado, tem uma série de fatores que a gente tem que considerar para determinar qual é a taxa de mercado desse ativo, né? Nessa taxa aqui de 5,97, que a gente chegou nesse exemplo, eu desmembrei ela aqui de forma hipotética, quais seriam os fatores, tá, que nesse caso eu consideraria na hora de calcular uma taxa de mercado para um empréstimo da forma com que foi concebida aqui, né? Então, dentro dessa taxa de 5,97, que foi a taxa de mercado que eu defini para o meu... O que eu estou levando em consideração? Eu tô levando em consideração a taxa básica de juros, né? Ou seja, a taxa em que a economia brasileira está atuando hoje, né? E nisso daí vocês podem perceber, nesse caso seria a taxa Selic, né? A gente vem numa decrescente muito grande, né? Você pode perceber que talvez nesse exemplo do contrato, tá? Há 10 anos atrás, quando eu fechei esse contrato a 10%, a taxa básica da economia
devia estar ali, ó, por volta de 9,5%, 8%, 9,5%, 8,5%, eu não sei, tá? Estou só dando um exemplo aqui. E por isso que, somado aos outros fatores, eu cheguei a uma taxa de 10% e aquilo era razoável naquele momento. Só que hoje, a nossa economia mudou muito, né? Principalmente recentemente, essa questão da taxa de juros foi muito impactada. A nossa taxa básica de juros hoje está entre 2% e 2,5%. Né? Então, se eu fosse negociar esse contrato hoje, no mercado, a minha taxa básica de referência não seria mais lá os 9,5%, 9% de 10 anos atrás. Vai ser os 2,5%, 2% agora desse ano. Então, a minha taxa, consideravelmente, ela vai diminuir. Né? Então, a taxa de referência, né, o seu custo de oportunidade, ele é um fator que tem que ser considerado na sua taxa mercado. Qual é um outro fator que deve ser considerado? Você tem que avaliar quais são os riscos que estão inerentes a essa operação. Né? Uma operação de empréstimo simples, que nem essa que a gente desenhou, o que a gente tem de risco nessas operações? Basicamente, aqui eu determinei 2 riscos, e eu quis incrementar no meu preço de mercado 2 riscos, né? Que é o risco de crédito, que representa o risco de não recebimento das parcelas a qual eu tenho direito desse contrato, né? Dele não me pagar em dia ou dele não me pagar na totalidade o valor que ele me deve. E o risco de liquidez, né? Que é uma vez que eu me disponho a emprestar por um período de 10 anos, R$1 milhão, eu vou ficar 10 anos sem poder mexer nesse dinheiro. Né? Então, eu não vou poder converter esse dinheiro em caixa. Eu não vou ter muita aplicabilidade para esse dinheiro imediata, né? Então, isso gera um risco de liquidez. Isso tem que estar dentro da sua precificação. Pelo menos, idealmente, está dentro da sua precificação. Então, eu fazendo essas análises de mercado atual, das condições atuais desse ativo, eu cheguei a uma taxa de 5,97. Qual é a grande dificuldade aqui? Tá? A dificuldade de você fazer o cálculo a mercado é que você vai precisar obter dados que sejam públicos e utilizados por grande parte do mercado. Né? Não adianta você querer vender um ativo utilizando informações que não são amplamente divulgadas para o mercado. Todo mundo precisa ter acesso às informações que você está utilizando. Você precisa ter uma metodologia bem definida. Né? O risco de crédito, você tem que ter uma metodologia de como você calculou, você tem que ter um acompanhamento disso. Né? Vamos supor, nesse nosso exemplo aqui, nessa questão do risco de crédito. Num momento inicial, que eu emprestei, que eu elaborei esse contrato, que eu fiz esse empréstimo, eu tive uma percepção de risco de crédito, vamos supor, baixa para esse devedor, né, a qual eu emprestei dinheiro. Era uma empresa saudável, conhecida, eu fiz um empréstimo, considerei um risco baixo. Né? Só que no momento atual, 10 anos depois, hoje, quando eu estou avaliando esse ativo a mercado, o risco desse devedor aumentou. Né? A gente está em um momento de crise, muitas empresas estão passando por problema de caixa, com problemas operacionais, e é possível que esse cara que eu emprestei o dinheiro, ele esteja também passando por essa situação. Então, eu tenho que considerar isso quando eu faço a avaliação de risco de crédito desse cliente, né? Na hora que eu for compor a minha taxa a mercado, né? Para calcular o valor de mercado desse ativo. Tá? Então, o principal ponto aqui é exatamente isso. Tá? O custo amortizado, ele é um cálculo que ele vai considerar as condições iniciais da operação, da contratação lá desse empréstimo. E o valor de mercado, você vai ter que fazer uma avaliação de todos os parâmetros que possam impactar nos valores desse fluxo de caixa que você vai receber hoje, né, de acordo com o cenário hoje e o que você espera que aconteça de hoje daqui para frente. Né? Então, esses são os 2 fatores que você tem que considerar. Luiz, passa o próximo slide aí, por favor. Então aí eu só botei um do lado do outro só para ficar bem evidente, né? Isso daí é um caso que poderia ter de fato acontecido, né? Até pelo cenário da economia hoje.
né, o impacto na taxa. A taxa de mercado é bem menor do que a taxa de curva, e isso gera um impacto relevante, uma diferença de quase 30% no valor do ativo, no valor presente dos ativos hoje, né? Então, na esquerda aí a gente tem o valor ao custo amortizado e na direita o valor ao custo, a valor presente, né? A valor presente. O próximo assunto, tá? Assim, eu já vou entrar agora um pouco na parte de classificação de instrumentos financeiros. É um assunto que eu vou me restringir um pouco para falar disso, porque a norma de instrumentos financeiros, né, o CPC 48, ele é muito extenso, ele é uma norma recente que fez alterações em toda a forma de contabilizar instrumentos financeiros, e ela é muito extensa, né? Como a gente tem um tempo limitado aqui, e como a gente está falando muito de mensuração e precificação, eu vou me ater a falar somente da parte de classificação de instrumentos financeiros, tá? Por quê? Porque existem algumas regras que você deve seguir quando você vai avaliar a classificação de instrumento financeiro, e essa classificação vai ser impactada pela forma, vai diferenciar a forma de como você vai mensurar esses ativos, né? Então, eu acho que de forma prática, que assim, a maioria das pessoas aqui que estão assistindo, eu imagino que trabalhem com contabilidade ou auditoria e possam vir a ter esses questionamentos, né, a ter que fazer essas avaliações, se os ativos financeiros que vocês estão apresentando nos balanços ou vocês estão analisando, se eles estão devidamente classificados e devidamente mensurados, né? Então, o IFRS 9, ou CPC 48, que é a norma que rege a contabilização de instrumentos financeiros, ela determina 3 formas de classificar ativos financeiros e 2 para classificar passivos financeiros, né? Ela trouxe até uma simplificação em relação à norma anterior, porque a forma de você classificar, ela já te determina a forma com que você vai utilizar para mensurar e precificar esse ativo, né? Então, ativos financeiros, eles podem ser classificados como custo amortizado, né? Como valor justo por meio do resultado, ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Tá? Então, você tem essas 3 formas de classificação, e a gente vai falar um pouco das regras que você deve seguir para avaliar qual é a forma de precificação que você vai... Qual é a classificação que você vai atribuir a cada tipo de ativo. E passivos financeiros, você só tem valor justo por meio do resultado. São somente essas duas classificações. Tá? Então, nesse próximo slide aqui, então, assim, por que isso é uma questão importante, né? Obviamente, para você fazer uma avaliação ao custo amortizado, você tem um custo, você tem uma série de ferramentas diferentes. Para fazer o cálculo a mercado, você precisa de uma série de informações que não necessariamente você precisa para o custo amortizado. Então, o valor de mercado para você calcular, para você acompanhar, normalmente, para a maioria dos ativos, é um procedimento mais que tem mais custo, né? Que requer mais recursos, que requer mais conhecimento técnico, né? Você tem que ter metodologias bem definidas, você tem que ter fontes de informação de mercado para cada ativo, então isso gera um custo, né? Então, assim, eu vejo isso, pelo menos do meu ponto de vista, para boa parte dos ativos, sempre que possível, é mais barato você fazer a precificação, você fazer a mensuração e classificação ao custo amortizado, né? Então, a gente tem um risco aí de, às vezes, simplesmente por uma questão de praticidade, querer fazer os cálculos ao custo amortizado, classificar um ativo ao custo amortizado, quando, de fato, ele deveria estar sendo classificado ao valor justo, né? E aí, para fazer... Para você saber como você deve classificar um ativo financeiro, você deve fazer 2 perguntas, tá? São 2 questões que você tem que responder para saber como você vai classificar um ativo financeiro. A primeira pergunta que você faz esse ativo,
o contrato ele me dá direito a receber apenas juros e principal, que é exatamente o exemplo que a gente estava vendo aqui anteriormente, né? Um contrato onde eu faço um empréstimo, eu tenho juros periódicos para receber, mas eu vou receber juros mais o valor que eu emprestei de volta, né? Esse é o primeiro teste que a gente tem que fazer para saber se um ativo pode ser classificado como custo amortizado. Se sim, se ele passa nesse teste, se ele é um contrato que você vai receber somente principal e juros, tem um segundo passo que você tem que avaliar. Nesse contrato, qual é a intenção da empresa em relação a esse contrato, né? O que a empresa pretende fazer com esse contrato? Ou seja, qual é a estratégia que ela adota em relação a esse contrato? Em algum momento, se desfazer desse contrato, ou eu posso vender para uma terceira parte, ou até liquidar a operação, você não pode seguir com a classificação do ativo financeiro ao custo amortizado, né? Você vai ter que fazer uma mensuração e classificação ao valor justo, ou por meio do resultado, ou por meio de outros resultados abrangentes, né? Então, vamos supor que, beleza, você fez essa avaliação, você tem um ativo que vence lá o critério de somente pagamento de principal e juros, e que a intenção da empresa é manter esse ativo até o vencimento dele para receber principal e juros. Beleza, também? Então, beleza, você pode classificar e mensurar esse ativo ao custo amortizado. Tá? É importante destacar aqui, pessoal, que isso tem que estar bem documentado, tá? É importante que a gente cobre, os auditores, né, cobrem os seus clientes e as pessoas que trabalham com evidenciados, documentado, como foram feitas essas avaliações, né? Quais foram os critérios, né? Deixar bem evidente qual é o modelo de negócio, né? Qual é a estratégia para aquele ativo, né, que a empresa está adotando, principalmente se tiver classificado como custo amortizado. Isso tem que estar bem evidente. Tá? Vamos supor agora que nesse contrato que a gente viu, a minha intenção não seja levar até o vencimento, não seja obter somente os valores de pagamento de principal e juros. Tá? Seja receber antecipadamente, como eu falei, pode querer vender para um terceiro, ou até estar disposto a vender caso alguém faça uma oferta, né? Às vezes eu tenho aquele ativo na minha carteira, eu não tenho a intenção diretamente de negociar ele antecipadamente, mas se alguém fizer uma boa oferta, eu vendo, né? Então, você tem essas duas possibilidades, né? Ou você quer vender ativamente, ou você está meio que passivo ali na operação, né? Se alguém te fizer uma oferta, você estaria sujeito a vender o ativo. Nossa, parece que ficou careca. Então, nesse momento, você tem que considerar essa questão. Por quê? Se você tem a intenção de negociar esse ativo, você tem que mensurar e classificar como valor justo por meio do resultado. Tá? Na prática, o que isso significa? Significa que você vai fazer a precificação e a mensuração desse ativo ao valor justo, né? Então, você vai ter que elaborar, você vai ter que documentar uma técnica de cálculo de valor justo para esse ativo e as variações do valor desse ativo, né, que o valor de mercado ele tem uma volatilidade, né, às vezes você tem um ganho, às vezes você tem uma perda, ele vai transitar diretamente no resultado. Tá? Então você tem um impacto direto no resultado. Se a sua intenção não é negociar ativamente esse ativo, se ele está ali na sua carteira, mas você está disposto a vender o ativo, caso venha uma proposta que você considere boa, você vai mensurar ele e classificar como valor justo por meio de outros resultados abrangentes, né? Outros resultados abrangentes é uma conta de PL. Então, as variações do valor de mercado, essa volatilidade que você tem na variação do valor de mercado, ela não transita diretamente para o resultado, ela vai para essa conta de PL, né? Então, essa é uma outra opção que você tem de classificação dos ativos. São somente essas três,
Tá? É importante aqui essa questão da documentação, pessoal. Sempre que a gente for avaliar os instrumentos financeiros dos clientes ou do que a gente estiver fazendo, a gente precisa ter bem documentado esses dois testes, né? O teste de verificação se é um pagamento só de principal e juros e o teste de verificação do modelo de negócio aplicado a esses ativos. Tá? Eu estou usando aqui um exemplo simples, como um contrato onde tem pagamento de principal e juros, porque a gente consegue a gente consegue alocar em qualquer uma dessas classificações, né? A gente poderia falar um pouco sobre derivativos, sobre alguns ativos como debêntures, né? Que existem situações em debêntures em que eles têm, que eles se comportam como um ativo híbrido, né, que ele tem não somente o pagamento de principal e juros, mas às vezes tem uma cláusula onde ela pode ser convertida em ações, né, então ela já não atende a esse critério para ser mensurado ao custo amortizado. Tá? Mas eu quis manter aqui, para essa apresentação, somente operações mais simples, tá? Mas fiquem, por favor, à vontade de fazer perguntas aí, inclusive sobre algum assunto que esteja na norma e que não tenha sido falado, tá? Porque o IFRS 9, ele é uma norma extensa e eu quis me ater somente a essa questão da classificação e da mensuração, beleza? Eu já adiantando aqui algumas perguntas, né, e falando sobre uma das principais. Como os gestores, né, não só gestores, mas como os contadores, os auditores, os administradores, que tratam diretamente com os instrumentos financeiros de suas empresas, onde instrumentos financeiros têm impacto relevante, né, no efeito da caixa. Que dica você normalmente dá para eles quando eles estão fazendo a gestão de determinados instrumentos financeiros? E quais seriam, vamos dizer assim, hoje, na sua visão, os principais instrumentos financeiros utilizados pelos gestores de determinado segmento, seja um ou dois, que você acredita que tenha impacto relevante, e quais seriam uma melhor forma de gerir isso para você apresentar bons fluxos de caixa? Olha, os ativos que a gente comumente mais vê nos clientes, certamente são debêntures, né, como instrumentos de captação, no caso das empresas que têm debêntures no seu passivo, ou até nos grandes bancos ou fundos de investimentos, normalmente que operam mais com ativos financeiros. São ativos, podem ser todos os tipos de ativo, né? Tipo, quando a gente vai para o ambiente de banco, você tem uma gama muito maior de ativos financeiros, né? Você pode falar sobre os próprios produtos bancários, né? CDBs, letras financeiras, tem as ações, obviamente, né? Que são amplamente negociadas no mercado. Temos os CRIs e CRAs, né? Que são os ativos securitizados, de propósito específico, né? CRIs são para investimentos imobiliários e os CRAs são para o agronegócio, desculpa. E assim, para a parte de gestão de caixa, né? Que foi a sua pergunta, eu não sei, eu digo assim que na prática, o que é importante assim, para os gestores é terem essa percepção de como o mercado afeta o preço dos seus ativos, né? Porque o que eu vejo muito é uma tendência dos gestores quererem marcar tudo, fazer a classificação contábil ao custo amortizado, porque é mais fácil, é conhecido, não requer muito trabalho, e negligenciar esse acompanhamento e os investimentos que você tem que fazer para fazer a precificação a mercado, né? Porque para você fazer uma precificação a mercado, você tem que desprender de alguns recursos, você tem que desenvolver uma metodologia, né? Você tem que ter uma metodologia clara, bem evidenciada, né? Você tem que fazer uma pesquisa para saber como que os participantes de mercado estão precificando esse ativo, você tem que saber aonde obter informações de mercado, né? E informações de mercado, eu digo assim, que sejam acessíveis a todo mundo, né? Então, você tem muita informação que é divulgada pelos órgãos oficiais,
né, tipo que depois eu posso até passar uma lista, não sei se para você disponibilizar no site do IBEF, algumas fontes de informação que a gente usa para fazer cálculo de mercado. A gente consegue disponibilizar no Instagram do IBEF, sim, na publicação. Pode ser. Do evento. É uma lista, né, dizendo que tipo de informação e aonde você pode obter, talvez seja uma coisa legal. E assim, você tem que ter as ferramentas para calcular, né? Você tem que desenvolver as ferramentas para calcular, é importante isso. Então, assim, o que eu vejo na prática que afeta mais os gestores nesse sentido é essa necessidade, necessidade de entender os custos e os recursos que ele vai precisar